e os ensinamentos presentes em nossos corações, em nossos atos, em nossos olhares, e afirmando sempre a cada dia a tua fé. Tem misericórdia e piedade de nós. E somos meros aprendidos. Derrama tuas bênçãos, Pai. Tuas bênçãos de paz, de amor, de saúde, sobre todos nós. E que essas bênçãos possam ser compartilhadas em nossos lares com os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, enfim, qualquer criatura tua cruzar nossos caminhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar a quem nos deve. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Hoje, na tribuna, nós temos nosso irmão Deus. Seja bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês. Estamos trazendo um abraço fraterno da Casa Espírita que nos abriga, a todos os trabalhadores dessa casa, dessa seara, e também a todos os frequentadores. E vamos externar ainda os nossos melhores sentimentos pela passagem da nossa irmã, querida irmã Raquel, que fez a viagem de volta ao mundo espiritual. Que ela seja amparada e que ela continue a caminhada dela. Nós vamos falar hoje sobre um tema que vem do Livro dos Espíritos, tiramos do Livro dos Espíritos, a segunda parte, capítulo 8. Sono e sonhos é o primeiro item da emancipação da alma. A gente sabe que tiveram fazendo aqui há um mês atrás, mais ou menos, né, a palestra sobre sono e sonhos. Mas a gente nunca fala igual, né? Sempre sai alguma coisa diferente. E eu estava falando com o Albano, e se a gente teve a intuição de trazer o tema, e ele teve a intuição de trazer o tema, e outro tem a intuição de trazer, é porque a necessidade existe. Porque até então eu não tinha ouvido falar nesse tema na tribuna. E agora que a gente faz uma casa aqui, uma casa ali, de vez em quando tem que tomar cuidado, porque alguém já está fazendo também, né? Já recebeu a intuição para fazer também. E é interessante a gente falar da importância que é o sono. Primeiro, o sono para todos nós, porque nós temos necessidade do sono. Dizem os expertos no assunto que nós precisamos de mais ou menos 8 a 9 horas de sono diário para recarregar as baterias, para poder no outro dia estar se movimentando, fazendo o nosso trabalho que tanto necessitamos. Mas nós podemos dizer também que existem pessoas que necessitam de mais horas de sono. Casos esporádicos, até pode ser. Mas tem pessoas que precisam de 12, 13, 14 horas. Eu, se bobear, eu vou precisar de umas 18 horas de sono. Por aí, tá? Mas também tem aqueles que precisam de 3, 4 horas. Dorme na noite 3, 4 horas e no outro dia estão refeitos, com toda a energia. Que coisa mais boa, né? Tá? Esses estão bem abastecidos, né? O tanque de fluido está bem abastecido. Então eles ainda vão correr muito por essa estrada que nós estamos correndo hoje. O título, então, eu falei agora, emancipação da alma. E nós vamos falar do primeiro item, porque existem vários itens
que falam sobre a emancipação da alma nesse capítulo. Nós vamos falar do primeiro item, que é sono e sonhos. Dormimos esse tempo de que eu falei, uns 8, 9 horas, outros 4, outros 10, 12. E o espírito aproveita esses momentos de sono do corpo físico para viajar. Ele deixa o corpo parcialmente e sai a viajar pelo mundo espiritual. Vai encontrar com seus entes queridos que já desencarnaram, vai encontrar com seus amigos que já desencarnaram, trocar ideias, receber instruções e também se encontrar com muitos que ainda estão encarnados e estão na mesma condição de emancipação, que é o desdobramento, que nós chamamos normalmente, se encontrar com essas criaturas que também estão no desdobramento no mundo espiritual. Aqui vale um adendo também, que existe aquelas criaturas que não saem, dormem e não saem da sua casa. Isso existe, porque isso depende muito do nosso apego à matéria. Tem aqueles que ficam ali, rodeando, ao redor do cofre que está lá, onde está guardando lá sua fortunazinha, suas pérolas, e não sai dali. Mas outros viajam até outros mundos, não ficando somente no nosso mundo. E é isso que nos dizem os espíritos. Fizemos nossas reuniões, trouxemos ideias para o mundo material de volta, quando voltamos ao corpo físico, para aproveitar nos momentos que nós temos necessidade dessas ideias que nós trouxemos de lá. Mas... E eu, que não lembro dos sonhos, como é que fica? Não lembro. Tem alguns que não lembram do sonho. Eu não lembro dos meus sonhos. Uma vez ou outra eu lembro. Quando eu lembro, parece realidade, mas é difícil eu lembrar. Já a minha esposa, todo dia de manhã, ela faz o relatório do sonho. Todo dia de manhã ela me conta o que sonhou. Olha que maravilha. Só que nós, muitas vezes, nesses sonhos, a gente ainda fantasia muito o sonho. Ao invés de nós levar para o nosso lado de aprendizado, de ensinamento, nós fantasiamos ele. Vou dar um exemplo aqui. Sonha com tal coisa, vai acontecer aquilo. Sonha com aquilo, vai acontecer isso. Sonha com borboleta, vou jogar no bicho. Sonha com cavalo, com burro, vou jogar no bicho. Até pode jogar. Eu sonhei com 10 números. Tem que tirar 6 daí para jogar na Mega Sena. Nós ainda fantasiamos muito. Às vezes pode dar certo e ganhar, sabiam? Mas não é por causa do sonho, é porque tinha que ganhar mesmo. Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As orientações que a gente recebe da espiritualidade é de acordo com o mérito de cada um e para a nossa existência terrena. Que é o aproveitamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu que não lembro muito dos meus sonhos, mas ele está ali, guardado na minha consciência, está lá numa das gavetinhas ali. Um momento em que eu necessito de uma explicação ou de uma fala daquilo que eu percebi lá, é aberta a gavetinha e ele é externado. Quem faz palestra sabe disso. Nós preparamos, às vezes, uma exposição doutrinária, 1 mês, 2 meses, 2 semanas, 3 semanas, depende de cada um. E chegamos aqui e falamos, às vezes, uma frase que depois nos deixa pensando, né? Por que eu falei aquilo ali? Eu não preparei aquilo ali, não estava no script, não estava no meu roteiro falar aquilo. Mas eu falei e veio bem a calhar no momento. Por quê? Ideias que nós trouxemos do mundo espiritual que na necessidade nos fez abrir a gavetinha e falar naquele momento. Alguém estava precisando daquela frase, daquela palavra, daquela motivação, como todos nós precisamos, todos nós necessitamos. Né? Nós nunca ficamos dormindo com o corpo físico.
Mas sempre, qualquer oportunidade, nós demos uma fugida. Por que nós damos uma fugida? Nós vamos ler a questão 401 do Livro dos Espíritos, que é a primeira questão que fala de sono e sonhos, para nós ver o porquê, e depois cada um faz a sua reflexão, né, para ver como é que foi. Então, Kardec pergunta o seguinte: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Ele permanece porque gosta, porque quer? Muitos de nós aceitamos estar no corpo físico porque a gente já sabe que é uma obrigação, é um dever de cada um. Mas quer ver a resposta? É como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sobre as chaves. Será que ele está satisfeito sobre as chaves, lá preso? O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado dele. Por incrível que pareça. Por isso que a gente vê quantos suicídios aí acontecendo. E às vezes o corpo a gente não vê muito grosseiro na nossa visão, né? Mas aqui fala de outro tipo de grosseria também, né? Nós temos no nosso Evangelho, por exemplo, um capítulo lá da melancolia, que nos diz isso claramente, que a melancolia é o espírito que se debate, triste por estar aqui, se debate tentando sair do corpo, se entristece, chega a melancolia e se debate, e às vezes vai ao suicídio, às vezes consegue isso. Aquele que não entende muito bem a lei da reencarnação, a lei da imortalidade, né? E da reencarnação, por consequência, esse, ele às vezes consegue, perde a noção do que vai fazer e suicida. Nós, essa semana passada aí, a gente recebeu muitas notícias de suicídio, de pessoas jovens, inclusive, muitos jovens se suicidando. É uma dó, é uma pena. É função nossa, no Espiritismo, divulgar muito a doutrina da imortalidade da alma. Nós não morremos. E quando se tira a própria vida, quando se vai ao desencarne por motivos nossos, pelo suicídio, às vezes até inconsciente, isso vai nos prejudicar mais ainda. Só nos prejudica do outro lado. Nós que vimos aí filmes como O Nosso Lar 1 e O Nosso Lar 2, a gente vê o que acontece. Por exemplo, o André Luiz, no Nosso Lar 1, ele ficou 8 anos, mais ou menos, o que dizem os historiadores, no mundo espiritual, no umbral. Quem leu a história de André Luiz, ele não fez tanta coisa assim para ficar 8 anos no umbral. Mas para nós não foi tanta coisa, mas para aqueles que ele ajudou, até o pai, a complicar a vida, isso foi muita coisa. Então, ele era taxado como suicida no mundo espiritual. Bebedeira. Nós estamos agora na fase, né, hoje ou amanhã, hoje acho que começa o nosso carnaval aqui. O carnaval tem um lado bom, traz emprego para quem está desempregado, muita gente ganha dinheiro nessa época, aproveita, mas tem um lado ruim também, para aqueles que não têm muita noção, muita consciência do que se faz, eles se jogam com tudo no carnaval e acabam se prejudicando. Então a gente tem que ter um pouquinho, não é só o carnaval, né? É tudo quanto é saída, tudo quanto é festa, tudo quanto é... Às vezes a gente sai fora do limite, e isso aí, tudo que é em exagero, em demasia, nos faz mal. Mas o carnaval é outra coisa, nós vamos continuar falando de sono e sonhos. Então nós vemos aqui que a gente não fica no corpo
sem o desejo de se libertar dele. Nós temos esse desejo permanente. Às vezes nós aceitamos porque nós entendemos um pouquinho do que é a imortalidade, do que é o espírito, do que ele necessita, e nós sabemos que isso é uma necessidade nossa de estar aqui para evolução, para o nosso progresso espiritual. Então nós aceitamos, somos abnegados com isso. Tá? Mas dizer assim, não, eu estou aqui por livre, espontânea vontade, eu gosto de estar nesse corpo, isso não. Isso não acontece. E o que eu falei sobre a saída, eu li lá na primeira, né? E a 403, a questão 403, que fala do que eu falei, acabei de falar agora, por que nós não recordamos dos sonhos? O que acontece que a gente não recorda dos sonhos? Resposta: nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento constante. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos, mas ao longe. Quem aqui já viu o Nosso Lar 2? Nós vimos ali, né? Alguém que estava no mundo espiritual em desdobramento, que deu para ver o cordão de prata que nós chamamos, né? Que é o cordão fluídico, que estava lá. E é assim que os espíritos identificam o encarnado que está em desdobramento. Ele está sempre ligado ao corpo por um cordão fluídico, um cordão de prata que é chamado. E qualquer movimento para o corpo acordar, despertar, ele retorna imediatamente ao corpo. Eu digo imediatamente porque nós sabemos que a comunicação dos espíritos, ela é pelo pensamento, certo? Então, é uma maravilha. Tanto que os espíritos dizem que nós ainda temos o corpo grosseiro, tanto que nós nos movimentamos, nos arrastando pelo chão, caminhando, eles dizem caminhando, mas arrastando, porque o espírito volita. Ele pensa e vai. Ah, mas eu tenho um parente que está lá em São Paulo, e eu queria visitar ele. Já fui, já visitei. Ah, mas ele está lá nos Estados Unidos. Já visitei. Não tem distância para os espíritos. Por isso, a volitação, quando nós chegar um dia, nós vamos vir visitar nossos parentes aqui dessa forma. E nós vimos isso acontecer também com o André Luiz, no filme Nosso Lar 1. E quando ele precisou daquela alma que auxiliava ele, né? Que ele pensou nela, que ela, daqui a pouco ele olha para o lado, está ali, ela, ajudando ele, auxiliando ele. Isso é uma maravilha, não é? Então nós estamos cada vez mais aprendendo com isso aí. Claro que nós ainda sabemos muito pouco, mas isso já nos dá noção para que a gente seja um pouco mais, tenha um pouco mais de aceitação enquanto a gente estiver aqui, neste mundo material, que é pesado para a gente, mas é uma necessidade. Não é castigo, é aprendizado. Nós é que estamos aqui porque necessitamos. Ainda não fizemos nosso dever de casa em outras encarnações. E aí temos que passar por tudo, porque temos que aprender. Né? Se não aprender, roda na prova. Vai ser repetente, como nós somos aqui. Repetentes. Muitas vezes a gente pensa nisso. A gente lembra de quando estava no primário, na minha época era primário, não sei se ainda é hoje, fundamental, não sei hoje. E aí ficava alguém lá, o segundo ano, o fulano ali, ficou repetente. Aí foi para o segundo ano, a gente passa para o terceiro, ele ficou no segundo ano ele já é o maior da sala.
o mais grandão, e ele olha com vergonha para aqueles pequenos, né? Eu estou aqui no meio desse pequeno, eu rodei, porque eu rodei no segundo ano. Nós somos assim. Nós não ficamos com vergonha quando ouvimos falar sobre Chico Xavier, da bondade daquela criatura? Por que eu não tenho essa capacidade? Nós temos. Está aqui dentro, na nossa mente, naquela caixinha que eu falei, na nossa consciência. É só abrir e praticar as virtudes que estão ali. Mas nem sempre a gente quer, nem sempre a gente tem a vontade forte para fazer isso. Por isso que o sonho nos auxilia, porque nós vamos conhecer o outro lado antes da morte. Dizem os espíritos que o sono é um ensaio para a morte. Nós estamos ensaiando todas as noites para morrer. Pode alguém ficar meio assim, né? Mas que isso, eu não quero morrer, eu também não quero. Mas nós não vamos ficar aqui para a semente. Nós vamos partir dessa. Vamos voltar à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. E quando nós estamos conhecendo através do sonho, nós vamos ter uma chegada no mundo espiritual, talvez um pouco melhor do que aquele que não conhece ainda, que não sabe ainda disso. Esse é o aprendizado que nós temos que ter. Para que quando a gente chegue lá, não sofra tanto quanto sofreu André Luiz e outros, muitos outros, né? Que muitos outros nem chegam no mundo espiritual, ficam por aqui. A gente sabe disso. E esses é que nós temos que auxiliar. Então, por que não recordamos do sono? No final, no último parágrafo, os Espíritos dizem assim, o corpo é de matéria pesada e grosseira. Dificilmente conserva as impressões recebidas pelo Espírito. Mesmo porque o Espírito recebeu ou percebeu essas impressões pelos órgãos espirituais e não pelos órgãos do corpo. E aí o corpo sendo mais grosseiro, não percebe o que sonhou. Tá? Não divulga, não fala, não lembra do que sonhou. Deduz-se que, por essa resposta, deduz-se que quem sonha e lembra o sonho, tem um corpo mais sutil um pouco. Eu já sei que o meu é bem grosseiro. Eu não lembro quase nunca mesmo. O sono é uma necessidade do corpo, o espírito não dorme. Quem já ouviu falar do Eurípides Barçanufo? Aqui a maioria que é espírita já leu. Tá? Eurípides Barçanufo, ele se desdobrava com uma facilidade impressionante. Eurípides é de 1880, nascimento dele. 1880. Estou errado? Não sabe? É 1880. Primeiro de maio de 1880, nasceu em Minas Gerais. Ele dava aula e um dia ele recebeu um comunicado por pensamento, uma comunicação de que tinha uma paciente dele, que ele também era metido a médico, como se diz, uma paciente dele que estava grávida e estava em trabalho de parto, numa vila longe de onde ele estava dando aula. E ele falou para os alunos, eu vou ter que dar uma saída e vai chegar uma pessoa aqui pedindo para mim ir fazer o parto da esposa dele. Vocês falam que eu já fui.
E ele deitou a cabeça na mesa, adormeceu e saiu dali. Porque para o espírito deixar o corpo, não precisa estar num sono profundo. Qualquer adormecida, qualquer cochilo, o espírito foge. Até depois do almoço, aí a gente vai dar uma cochilada, deitando, escorado no sofá. Quando acorda, já pensa assim, mas peraí, eu estava com a saudade daquela minha irmã, daquele meu irmão, daquele meu tio, daquele meu pai, daquele meu vizinho que se mudou daqui, e acabei sonhando com ele. Nesse instantinho aqui que eu dormi, é assim mesmo. É assim mesmo. E aí Eurípides foi lá, fez o parto, deixou a senhora e o filho bem e retornou para a sala de aula. Quando ele chegou na sala de aula, retornou o espírito, abriu os olhos, estava chegando ali o senhor que veio buscar ele, o marido da mulher, da dita mulher. Senhor Eurípides, você tem que ir lá na minha casa, a minha mulher está em trabalho de parto e está me esperando lá para fazer o parto. E ele disse, calma, eu já fui, senhor, já fiz o parto, e a sua esposa e a criança estão bem. E ele disse, não, você não foi não vem me enrolar. Daqui lá só tem uma estrada, e eu de lá aqui vim por essa estrada, e não lhe encontrei. Então você vai ter que ir lá comigo. E Eurípides teve que ir. Foi lá com ele, chegou lá, a esposa, que já estava muito bem, por sinal, disse, seu Eurípides, o que o senhor está fazendo aqui de volta? O senhor viu que eu fiquei bem, que o meu filho estava bem, para que voltar aqui nessa distância? Aí ele veio embora de volta. Desdobramento. Dizem aqueles que conheceram de perto o Chico Xavier, que o Chico vivia mais no mundo espiritual do que no mundo terreno. Onde é que nós vamos chegar nessa condição? Vamos chegar um dia, mas quando? Vai ser dificultoso para nós, será? Tudo isso que nos acontece sobre desdobramento, às vezes a gente não acredita. Sobre pensamento, a gente não acredita. Comunicação de pensamento, telepatia, a gente não acredita. Mas muitos de nós já passou por isso. Às vezes em casa, pensando lá no ente querido que, como eu falei anteriormente, que mora um pouco distante. Que saudade que eu estou daquela criatura. E o telefone toca. E a criatura pega o telefone. Eu não acredito. Que coincidência. O que é isso? O que é isso? Nós convivemos com um grupo de estudo. Uma vez que tinha duas pessoas lá que eles estavam num treinamento de comunicação telepática. E isso é possível. A tendência é que quando a gente treina, a gente chega a essa condição. Então ele saiu do grupo de estudo e ia para casa, veio para casa dele, para sua casa, e marcava um horário para pensar alguma coisa. Aí no outro dia vinha para o curso de novo e falava o que ele tinha pensado para ver se fechava. Olha só. Isso é possível fazer. Como a psicografia. Mas tem uns que não têm o dom. Claro, não tem. Mas tem uns que têm e não sabem. Tem o dom e não sabem. E o que é que o nosso livro dos velhos nos ensina nisso? Tente psicografar em casa. Começa. Vai que daqui a pouco a gente não para mais. Quer parar e não dá. Mas se virou o braço, não para mais. E é mais um que vem para dar recado para aqueles que precisam receber os recados nessa condição que nós estamos hoje aqui. Né? Porque estamos necessitados de orientação para todo mundo. Nós estamos aqui para aprender e para ensinar uns com os outros. Aprender uns com os outros e ensinar.
E o que nós aprendemos, nós não podemos ficar para nós. Não podemos esconder a candeia debaixo do roqueiro, como diz o nosso Evangelho. Nós temos que iluminar a todos que necessitem da iluminação. Então, quando se vem aqui na frente falar, por isso que eu trago as questões do Livro dos Espíritos, as questões do Evangelho e de outras obras que a gente vai lendo. Porque tem coisas que são tão difíceis de compreensão, que quem está ouvindo às vezes pode pensar assim, mas isso é balela. Aí a gente dá o nome do livro e as questões para a pessoa ir lá, ler e trazer o seu questionamento. Porque cada um vai também ter a oportunidade de questionar da sua maneira, da sua forma. Porque a gente sabe, por exemplo, o Evangelho. A gente vai fazer o Evangelho, numa época eu entendo de uma forma, daqui a pouco eu estou entendendo de outra maneira. Estou conversando com a minha esposa de uma forma agora, pela leitura do Evangelho, daqui a pouco estamos conversando de outra maneira. Porque tudo é adaptado à nossa época, ao nosso ponto de percepção. Cada um tem a sua percepção. Por isso que a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Não pode dizer, você não pode ir no carnaval. Não, pode ir sim. Toma cuidado. Toma cuidado para não fazer nada que vai lhe prejudicar, só isso. Mas você não pode isso, aquilo. Pode, tudo pode. Se for na medida, tudo pode. E a medida que eu digo não é para mim, é para aquele que vai fazer. Porque a gente pode orientar, até filho, a gente pode orientar quanto quiser. Chega de repente numa idade lá de 14, 15, 16, 18 anos, que ele desanda e nós não seguramos mais. Então, nós podemos orientar, mas não podemos botar no pensamento dele, na cabeça dele, o que ele tem que fazer. O que ele vai fazer é aquilo que ele vem, tendo percepção para fazer. Ele tem as verdades dele e nós as nossas. Eu costumo dar um exemplo na tribuna, por exemplo, de um presidiário, um homicida, vamos dizer. Não são todos, mas alguns, a gente vai no presídio e pergunta a ele, o que houve? Que deslize foi esse, matar alguém? Você não está arrependido? Não estou. Mas se você passasse pela mesma situação hoje, o que você faria? Ele matava de novo. Eles dizem isso. É a verdade deles. Por mais incrível que pareça, mas é a verdade deles. Mas nós vamos aceitar? Claro que não. Nós podemos evitar? Vamos tentar conversar para ver se nós podemos evitar? Vamos. Isso acontece com nossos filhos também. Orienta, e daqui a pouco ele está fazendo exatamente ao contrário do que a gente orientou. E aí é que ele precisa cada vez mais ser chamado e orientado. Mas ele não vai fazer de novo. A nossa obrigação qual é? O nosso dever qual é? Gente, está correndo hoje. Não para. E aquele ali é muito mais. O digital ele não tem erro. Ele deu tempo, nós temos que parar aqui. Sono e sonhos. Segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8º. Depois ele discorre sobre outras formas de emancipação da alma. É muito bom ler essa parte do Livro dos Espíritos, porque daí vem ali a catalepsia, a letargia, sonambulismo, um monte de coisa que nós temos necessidade de saber. Quanto mais saber disso, melhor para nós. Tá? Então, aquele que quiser dar uma passadinha no Livro dos Espíritos, está aí, para vocês lerem. Muito obrigado pelos sorrisos, as brincadeiras que nós fizemos, pelos olhares carinhosos. A gente espera poder se encontrar mais vezes. Obrigado.